Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Meu nome é Caroline Zanardo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar então sequência ao livro do Ernest Renan a respeito da vida de Jesus, para falar um pouquinho então sobre o meio em que Jesus se desenvolveu, Jesus, ele, como nós falamos anteriormente, ele se desenvolveu, numa época em Nazaré, ele passou a infância e adolescência dele lá, aonde a atividade humana era muito intensa, o contato, as pessoas, elas, como eu falei anteriormente, elas eram valorizadas mais por aquilo que elas eram do que por aquilo que elas estudavam, pelos títulos escolares. Não era muito essa questão de formal, que a gente vê hoje em dia no Ocidente principalmente, que dava o valor às pessoas. Naquela época o valor das pessoas era muito mais vinculado ao relacionamento que elas tinham, a propriamente um título escolar, alguma coisa assim. Então Jesus se desenvolveu realmente num meio onde a atividade humana era muito intensa, onde a vida pública é disputada com franqueza, Então ele foi um marco naquela época, Jesus, ele realmente foi um divisor de águas, tanto que por ele ter sido uma pessoa ousada, uma pessoa filho de Deus, ele se arriscou bastante, inclusive, exceto a Revolução Francesa, o meio em que Jesus se desenvolveu foi o mais propício possível para que realmente esse tipo de atitude cristã mesmo, que foi o que Jesus fez, ele realmente foi relevante, ele foi importante, foi um marco histórico. Então o meio em que Jesus se desenvolveu foi um meio definitivo, porque naquela época realmente existia uma grande atividade humana. O jogo da vida pública naquela época de Jesus, a atividade humana, ela era elevada ao cêntuplo. Então Jesus, ele realmente foi marcante, A atitude de Jesus foi muito adequada e foi muito pertinente para aquela época, onde a atividade humana, ela era realmente muito forte, Era disputada com franqueza. Então, hoje em dia o homem, ele arrisca pouco e ganha pouco, Naquela época não. Naquela época o homem, ele arriscava tudo e ganhava tudo, E realmente nós vamos perceber que Jesus, ele foi esse marco, Foi essa pessoa que realmente pagou até com a própria vida, até porque ele era filho de Deus e tinha uma missão que era salvar a humanidade, resgatar a humanidade do pecado, Então, nós vamos ver que Jesus, então ele trouxe essa questão realmente da fé, da religião para a história da humanidade. Porque até então, tudo muitas vezes era resolvido de uma maneira diferente. A filosofia, ela tentava explicar os problemas morais, os problemas da humanidade, para tentar criar uma certa resolução dos seus conflitos. Mas se o problema do mundo fosse especulativo, a filosofia resolveria. Mas o problema é que não era realmente especulativo, O problema era um problema mesmo que se resolveria, um problema realmente que se resolveria através da fé, Não era através, então, da filosofia que os problemas do mundo se resolveriam. E aí, realmente, o cristianismo veio mostrando isso, que os problemas do mundo não se resolveriam de ordem filosófica, se resolveriam através da fé. Jesus, ele teve uma resolução pessoal fixa. Ele não foi resolver os problemas através de dogmas, através de teorias. Ele veio através da fé, através da sua vontade, muitas vezes, da sua resolução pessoal, que conseguiu fazer com que a humanidade tivesse um curso definido, Então, isso Jesus, ele trouxe como sendo um marco. Então, nós podemos aprender isso com Jesus, O homem nunca havia, até então, questionado o problema do futuro, Ele levava muitas vezes as coisas de uma maneira natural. Mas aí sim, o homem começou a se preocupar com o futuro, porque ele via que através da filosofia ele não conseguia resolver os problemas. Vieram pensadores, vieram grandes pessoas, mas que não conseguiam dar
um senso profético para a humanidade. E o povo judeu conseguiu dar um senso profético, entendendo que a história ela se faz também com religião e que dessa maneira nós podemos dar um senso de futuro para a humanidade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e no próximo nós vamos dar sequência a esse assunto. Eu agradeço a todos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!